noite, dá glória a Deus. Meus amados, é um motivo de muita felicidade, muita alegria, mais uma vez, poder estar retornando a esta casa e mais uma vez, poder ter essa rica oportunidade de poder falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por isso, quero pedir perdão aos pastores, toda a amada igreja, pelo horário ao qual eu cheguei, né? Não é de costume, mas hoje eu tive um imprevisto muito grande, né? Algo que aconteceu, mas graças a Deus conseguimos chegar. Peço perdão aos pastores, né? E toda a amada igreja, todos fazem parte dos departamentos dos varões, mas também estou muito feliz de mais uma vez poder retornar nesta casa para juntos adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Aos líderes desta casa, obrigado, tá, pastores, pelo carinho, obrigado por confiar em nosso ministério, para estarmos aqui e servirmos de canal de bênção para a amada igreja. Eu amo essa casa, amo a vida de vocês, é sempre um prazer e uma honra, tá? Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre as vossas vidas, sobre a vossa casa e sobre essa família linda ao qual o céu tem confiado sobre o ministério de vocês. Aos varões, que Deus abençoe as vossas vidas. A festa está linda e eu tenho certeza que os céus já recebeu o propósito de vocês, amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Abram vossas escrituras sagradas, Evangelho não, me perdoe, livro de Juízes, capítulo de número 7, obrigado, amigo, versículo de número 9, Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Enquanto vocês procuram, também quero apresentar esse presente ao qual o céu me presenteou. Acredito que algumas pessoas já conhecem, né? Presente esse que é este livro que fala a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, para hoje eu poder estar aqui. Um jovem que perdi a mãe muito cedo, aos 15 anos de idade, me perdi no mundo da criminalidade, em um momento em que a sociedade dizia que já não havia mais jeito para mim, nem até os da minha casa também já diziam isso, não acreditavam mais em mim, né? Eu tive um encontro com Jesus dentro de um quarto de vidro. Nesse encontro, Jesus falou para mim que Ele tinha um poder de mudar a minha história, e Ele mudou, né? Só que para Ele mudar, eu tive que me entregar, devendo 14 anos de cadeia, respondendo os 3 processos, né? Tive que ter um ato de ousadia, de coragem, mas eu estava tão decidido a ver a minha vida transformada, a ver Deus mudar a minha vida, que eu me entreguei. Só que eu cheguei dentro da prisão, pensei que ia encontrar uma realidade, encontrei outra, tentei fugir do propósito. Só que enquanto eu estava tentando fugir de dentro da cadeia, eu arquitetei um sequestro, e nesse sequestro eu sequestrei um pastor. Só que esse pastor, enquanto eu estava sequestrando ele, fazendo mal para ele me sequestrou para Jesus. E hoje eu estou aqui para glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor me deu esse presente, que é este livro, né? Eu estou muito feliz, porque já foram mais de 3.000 cópias vendidas, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, no final do culto, se você sentir o desejo no seu coração de comprar um livro, eu tenho certeza que Deus vai te edificar muito, amém? Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Quantos acharam? Diga comigo, eu achei. Somente o versículo de número 9 que vai dizer assim: e sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao exército, pois eu o entreguei na tua. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: só obedece, porque o restante quem vai fazer não é você, mas é Ele. Quantos acreditam nisso? Dão glória a Deus. Meus amados,
Esse versículo que nós acabamos de ler, ele vai relatar o exato momento em que Gideão e os 300 estão vivendo aquilo que eu acredito que foi um dos maiores desafios, ou o maior desafio que eles enfrentaram em meio à trajetória deles. A Bíblia, ela é bem clara em nos relatar que Gideão, juntamente com esses 300, eles enfrentaram mais de 135 mil midianitas e amalequitas. Aos olhares humanos, algo que parece ser praticamente impossível, até porque fica até difícil de fazer um cálculo e conseguir contar quantos homens fica para cada um dos 300. 300 homens conta mais de 135 mil homens, é praticamente uma loucura. E eu acredito que na mente de Gideão e na mente daqueles 300, muitas coisas passaram antes deles se levantarem e descer e ter descido até o acampamento dos inimigos. Só que todos nós sabemos que antes deles viverem esse momento, a Bíblia vai relatar que eles sofreram muito, porque como está escrito, num período de 7 anos, os midianitas e os amalequitas brincaram, zombaram e também destruíram muitas coisas que esse povo construiu. A Bíblia vai relatar que Deus permitiu os midianitas e os amalequitas se levantar contra o seu povo durante esse período de 7 anos. A Bíblia vai relatar que durante esse período eles entravam dentro da terra desse povo, saqueando tudo aquilo que eles plantavam e também destruindo tudo aquilo que ficava para trás. Durante muito tempo eles fizeram isso, 7 anos, entrando, saqueando e também destruindo tudo que ficava para trás. Eu acredito que aquele povo já não aguentava mais viver oprimido por esse povo, viver oprimido por esses homens, até que a Bíblia vai relatar que chega um momento em que o povo começa a clamar a Deus, a pedir a Deus para que ele viesse dar um ponto final naquela situação ao qual eles estavam vivendo. A Bíblia vai relatar que o povo já se encontrava dentro de alguns buracos ou até mesmo de algumas cisternas em cima do monte, aleluia, clamando a Deus, pedindo para que Deus viesse dar um ponto final naquela situação. Acredito eu que eles estavam fazendo isso porque eles já não aguentavam mais viverem oprimidos pelos midianitas e pelos amalequitas. Algumas pessoas, ao olhar para essa história e para os processos que esse povo viveu mediante a sua trajetória, algumas pessoas criticam esse povo pelo simples fato de ter sido Deus que havia permitido eles viverem tudo o que eles viveram, para que através da opressão, para que através do problema que estava sendo gerado através dos midianitas e os amalequitas, eles viessem voltar para aquilo que eles nunca deveriam ter saído. Algumas pessoas, ao verem isso, ao analisarem isso, criticam esse povo. Só que, gente, eu também tiro algumas lições, por mais que era algo permissivo por Deus. Eu tiro algumas lições para a minha vida mediante tudo que esse povo viveu. A primeira lição que eu tiro para a minha vida é que a Bíblia vai relatar
que foi um período de 7 anos, que os midianitas e os amalequitas entravam dentro da terra desse povo, eles saqueavam e também destruíam tudo que ficava para trás. Ou seja, o que eles saqueavam era o que o povo plantava. Ou seja, o povo plantava e na hora de colher aquilo que eles plantavam, a Bíblia vai relatar que os midianitas e os amalequitas, como gafanhotos, eles entravam dentro da terra desse povo e saqueava toda a colheita deles. Não se contentando em saquear toda a colheita, a Bíblia vai relatar que eles também destruíam tudo que ficava para trás. Só que algo me chama a atenção. E o que me chama a atenção? O que me chama a atenção traz algumas lições para a minha vida. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai relatar que eles faziam isso no período de 7 anos. Ou seja, durante 7 anos, eles entram dentro da terra daquele povo. Aleluia! Eles saqueiam a terra, eles destroem tudo que ficava para trás e embora, aleluia, para o acampamento deles. E de repente, quando chegava o momento da colheita novamente, eles invadiam a terra de novo. Eles saqueavam a colheita do povo, destruía novamente o que ficava para trás e voltava para o acampamento deles. Ou seja, eles faziam isso no período de 7 anos. Durante 7 anos eles entravam na terra, saqueavam a terra e destruía tudo aquilo que ficava para trás. Felipe, qual é a lição que você tira para a sua vida mediante a um fato como esse? Simples, gente. Sabe por quê que eles durante 7 anos, no período de 7 anos, entrava dentro da terra para poder saquear? Simples, é simples, é porque tinha algo para eles saquearem. Não entendeu não? Vou melhorar para você entender. Ele só entrou dentro da terra desse povo nesse período de 7 anos, é porque todas as vezes que eles entravam, saqueavam, destruíam e iam embora, quando eles viravam as costas, ao invés do povo ficar chorando, murmurando pelas percas ou por tudo que fora destruído, a Bíblia vai relatar que eles se levantavam para plantar novamente, para reconstruir tudo aquilo que fora destruído. Felipe, não entendi, vou melhorar. Os midianitas e os amalequitas, no período de 7 anos, entrava dentro da terra desse povo, roubando tudo aquilo que eles tinham para poder colher, destruindo tudo que eles deixavam para trás. Só que quando eles iam embora, o povo, ao invés de ficar chorando, murmurando, reclamando, eles levantavam a cabeça, arregaçavam a manga, independente das percas, independente de tudo que fora destruído, eles reconstruíam o que fora destruído e eles plantavam novamente. Essa é a lição que eu tiro para a minha vida. E qual é a lição, Felipe? A lição é: independente da guerra que eu esteja vivendo, independente das percas que eu já tive em meio à minha caminhada, independente de tudo aquilo que já fora destruído, eu não posso parar. Esse povo me ensina uma grande lição. E qual é a lição? O inimigo pode até entrar na minha terra, roubar o que eu plantei, aleluia, e até mesmo destruir o que eu tenho. Só que pro azar dele, por mais que ele roubou, por mais que ele destruiu, eu ainda estou de pé para reconstruir o que fora destruído, aleluia, e para plantar novamente. Acho que alguém já está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Existem pessoas que por menos de
desistem, que por menos param, que por menos joga tudo pro alto. Só que esse povo me dá uma grande lição. E qual é a lição? Durante 7 anos, pastores, eles estavam apanhando, sofrendo, perdendo, vendo tudo sendo destruído. Só que pro azar do inimigo, pro azar dos midianitas, pro azar dos amalequitas, independente das percas, independente de tudo que fora destruído, eles não paravam. Ai, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eles perdiam, mas não paravam. Eles viam as casas deles serem destruídas, mas eles não paravam. Ou seja, quer matar o inferno de raiva, quer ver o teu inimigo ficar batendo cabeça, querendo entender quem você é e o que você carrega, faça igual esse povo, perca dando glória a Deus, misturado com aleluia, e recomeça de novo. Ai, acho que alguém já está pegando isso aqui. Então pega na mão de alguém que está do seu lado aí e fala assim, ó: homem valente é assim. Fala, homem de guerra é assim. Independente dos problemas, independente das percas, independente do que fora destruído, independente do que deu errado, independente do que saiu do controle, não para, não desiste, permanece no propósito. Tem alguém sentindo essa presença que eu estou sentindo? Se tiver, não levanta uma mão não, levanta as 2 mãos para o céu, abre a boca e dá glória. Durante 7 anos, quantos anos? Eles estavam perdendo e vendo tudo que eles reconstruíram sendo destruído. Só que pro azar do inimigo, eles ainda estavam Eu imagino os amalequitas e os midianitas pensando: esse povo não vai parar não, esse povo não vai desistir não. Até porque, gente, na primeira invasão até vai reconstruir, plantar novamente, mas depois da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, gente, 7 anos. Posso falar uma verdade para vocês? Eu acredito que a mente dos midianitas, amalequitas, já estava embolando, querendo entender como que aquele povo não desistia, como que aquele povo não pá. Calma aí, 7 anos, a gente entra, leva tudo que eles têm, destrói tudo que fica para trás, mas quando a gente volta, aí eu não sei se tu vai pegar isso aqui e vai dar um glória bem forte. Aleluia. O que faz o nosso inimigo ficar com a mente embolada, querendo entender algumas coisas que eles não entendem, é ele olhar para nós depois de um baque, depois de uma investida, depois de uma pancada, depois de um processo, depois de alguma coisa que aconteceu em meio à nossa caminhada, e olhar e perceber que independente do que aconteceu, nós ainda estamos Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: o que vai embolar a mente do teu inimigo não é a tua roupa bonita, não é esse carrão importado que você anda, não é esse perfume francês cheiroso que lá da portaria dá para sentir o cheiro dele, não é esse sapato bonito que está no teu pé, mas o que vai fazer a mente do teu inimigo embolar é ele olhar para você e entender que independente das investidas que ele fez para tentar te parar, você ainda está de pé. Deixa eu ver se tem homens de pé aqui. Aleluia, independente daqui. Se tiver homem de pé, dá um pulo dessa cadeira e adora. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. 7 anos, quantos anos? Eles entram dentro da terra. Aleluia. Eles roubam tudo, destrói tudo. Mas quando eles voltam, aleluia,
Já está tudo lá no lugar de novo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Homens, esse é o nosso dever. Esse é o nosso papel. Posso falar uma verdade para vocês? A nossa vida não vai ser uma vida de glória a Deus misturada com aleluia. É guerra. E na maioria das vezes nós vamos perder. Na maioria das vezes nós vamos ver algumas coisas sendo destruídas. Só que tem um porém. Quem é de guerra pode estar doendo, machucando. Tu pode até chorar escondido de vez em quando, mas parar. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Até porque existem coisas que Deus permite acontecer, que só Ele pode parar de fazer acontecer. Existem coisas que somos nós que vamos resolver, mas existem coisas que quem vai resolver é Ele. Ele permite, e é Ele que se manifesta para parar ou para dar um ponto final no que estava acontecendo. Deus permitiu e o povo não para. Só que chega um momento que o povo entende: se a gente ficar só plantando depois que eles roubam, depois que eles saqueiam tudo, só reconstruindo, os anos vão se passar e a gente vai ficar 10, 15, 20, 30 anos vivendo a mesma. Porque no período de 7 anos continua do mesmo jeito. Não, calma aí. Alguma coisa tem que mudar. E como que vai mudar? Vamos clamar. Aquele que pode resolver. Algumas pessoas criticam. Eu também já critiquei. Eu preciso ser realista com vocês. Eu preciso ser verdadeiro. Esse povo, por ficar nos buracos dos montes, clamando. Porque todo mundo pega o simples fato de Gideão, enquanto eles estavam clamando, no lagar, malhando trigo. Só que eu posso falar uma verdade para vocês. Deus começa a se manifestar é quando o povo clama. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus ouviu o clamor do povo. O que faz Deus se manifestar de uma forma, aleluia, em que Ele aparece para o homem, em uma teofania, é o movimento que Gideão faz em um momento que não é apropriado para ele se movimentar. Mas o que faz os céus se movimentar não é o que Gideão faz, mas é o clamor do povo. Só que enquanto o povo clama, Deus olha para a terra. Enquanto Deus olha para a terra, Deus observa um homem que está fazendo a de fé. Então o mérito aqui não é só para Gideão, o mérito aqui é para todos. Até porque se não tem clamor, o céu não se movimenta. Porque as pessoas só observam Gideão. Por quê? Porque Deus, de uma forma teofânica, se manifesta em uma aparição pessoalmente com ele. Então Gideão é o cara. E o povo que estava 7 anos clamando, e o povo que estava 7 anos plantando, e o povo que estava 7 anos reconstruindo tudo que era destruído. Não, o mérito não é só para Gideão, o mérito também é para o povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque se o povo não estivesse em movimento, os midianitas, os amalequitas já tinham acabado com tudo. Ô Felipe, não entendi. Não,
Então, sempre haverá alguém que vai se destacar no nosso meio, mas se a igreja não estiver unida, nada vai acontecer. Quem está entendendo, abre a boca para dar glória a Deus. Olha para alguém e fala que assim para essa pessoa: você pode até não ser um Gideão, mas você é importante para o corpo. Fala, você pode até não se movimentar como Gideão se movimentava, mas você é importante para o corpo. Você pode não saber pregar, mas você é importante para o corpo. Você pode não saber louvar, mas você é importante para o corpo. Sabe por quê? Porque o que deixa o inferno com medo não é somente o Gideão que se levanta, mas que deixa o inferno com medo é uma igreja unida num propósito só. Só que enquanto os céus estão se manifestando, Gideão está fazendo a diferença para proteger a sua casa. Aí o que Deus faz? Deus fala: no meio de milhares de guerreiros, tem um homem que faz a diferença. Sempre será assim. Foi assim naquele tempo e também será assim nos dias atuais. Só que isso não pode entristecer o coração de quem não se destaca, porque talvez você não se destaque em público para todo mundo ver, mas no secreto, irmão, você faz coisas. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Nem todo mundo vai aparecer com o microfone na mão, na oportunidade, mas eu posso falar uma verdade para vocês: o que mais sustenta, os que mais sustentam a coluna da igreja não são aqueles que aparecem, mas são aqueles que não aparecem. Só que tem um porém: todos são importantes. Olha para alguém que está do lado assim: você é importante. Fala, você não prega ainda, mas você é importante. Você não louva ainda, mas você é importante. Fala, você não aparece no cenário, mas você é importante. O que importa é que você não se prostrou em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades. O que importa é que você não foi junto com os rebeliados, com aqueles que não acreditam naquilo que tem para fazer, o Senhor tem para fazer. O que importa é que, independente da crise, independente da guerra, independente da luta, você está firme no propósito e você está somando para a igreja. Todos se movimentam. Só que Gideão faz a diferença. Mérito. Deus se manifesta por mérito, pessoalmente a ele, por mérito. Mas todo mundo estava lutando. Sim ou não? Sim ou não? Tanto que quando Deus se manifesta para falar com Gideão e levantar ele como líder, para poder acabar com aquela opressão que o povo estava vivendo, Deus não levanta ele para lutar sozinho. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Deus levanta ele e fala assim: Gideão, reúne um povo para lutar com você. Pergunta para mim: por quê, Felipe? Simples: porque sozinho ninguém vence guerra. A gente depende de Deus, mas é bom quando a gente tem alguém para guerrear do nosso lado. Gideão, você fez a diferença, eu te escolhi, tu será o líder, mas tu não vai sozinho. Separa um povo, arruma o que tem que ser arrumado,
faz o que tem que ser feito e convoca um povo. Aí Gideão vai convocar o povo. Daqui a pouco Gideão se apresenta com 32 mil homens. Quantos homens? O povo já sabia que os amalequitas e os midianitas, eles eram muitos. Eles poderiam ter uma soma total de quantos eles eram, mas eles sabiam que eram. Aí eu imagino Gideão se apresentando com os 32 mil e falando que assim: Deus, eu sei que não vai ser fácil, mas tem 32 mil aqui comigo. Vamos para a guerra. Só que enquanto ele está pensando que ele vai para a guerra, Deus olha e fala que assim: Gideão, tem muita gente com você. Fala o seguinte: fala para aqueles que estão com medo, vão. Aí o Gideão olha e fala que assim: quem está com medo pode voltar. Quando o Gideão para analisar, dos 22 mil, aí eu imagino o Gideão olhando para os céus e falando assim: Deus, espera aí, com 32 mil já seria difícil. O Senhor enxugou o mistério, e agora? Aí Deus olha e fala assim: agora, Gideão, que ainda tem muito. Manda descer para beber água, eu vou mostrar para você quem vai. Vai, meu filho, desce para beber água. Desceu, desceu. De repente Deus vai falar: esse vai, esse não vai. Esse vai, esse não vai. Esse vai, esse não. Quando Gideão olha, ficaram quantos? Ficaram. Eu imagino Gideão olhando para os céus e falando assim: Deus, tu tem certeza que o Senhor está fazendo isso? Com 32 mil já ficaria difícil, porque 32 mil enfrentar mais de 135 mil, gente. Imagina com 300. Aí Deus vai falar assim: não, Gideão, não tem nada errado não. É com esses 300 que você vai para. Só que pega isso aqui, gente. O restante dos 31.700 ficou no acampamento. Ficou onde? Eles não foram excluídos. Eles só não ficaram no pelotão que estava de frente com Abá, mas ficaram no acampamento. Se nós olharmos com os olhares naturais, acho que alguém já está rindo porque já entendeu. Vamos falar que assim, ó, os 31.700 que voltaram não servia para nada. Sim ou não? Mas se nós olharmos com os olhares espirituais, enquanto os 300 estão com Gideão de frente na batalha, quem está guardando o acampamento? Pegou, pastor? Quem olha foram descartados. Isso com os olhares naturais, mas com os olhares espirituais, enquanto os 300 estão de frente da batalha com Gideão, os que retornaram estão guardando o acampar. O céu não descarta ninguém, gente. Quem
descarta somos nós. Mas para Deus tem trabalho para todo mundo. Olha para alguém que está do seu lado assim: você pode não ficar de comissão de frente, na frente da batalha, mas tem trabalho para você. Aí eu estou sentindo, acho que quase ninguém entendeu isso aqui não. Quem olha Deus mandando voltar, fala: Deus descartou nada, porque enquanto eles estão se levantando para ir para a batalha, tem alguém no acampamento dizendo: se fugir aqui não entra, se infiltrar aqui não entra, se tentar armar aqui não entra. Sabe por quê? Porque enquanto tem alguém de frente guerreando lá, aqui no acampamento tem alguém na defesa. Levanta as tuas mãos para os céus aí. Só quem recebe essa palavra abre a boca para adorar. Aponta para alguém que está fazendo. Em alguns momentos você não vai, mas não é porque você não foi que você não tem utilidade na obra. Você pode não estar de comissão de frente com a batalha, mas você tem utilidade para o reino. De alguma forma você vai trabalhar. Só quem quer trabalhar para Jesus, abre a boca e adora. Olha para alguém que está do lado assim: ó, o céu não descarta ninguém. Fala: você tem valor para o reino. Fala: você tem utilidade na obra. Aleluia. Vai. Geu, é você e esses três. Falei: por que você está pregando dessa forma? É porque está chegando um tempo em que Deus não vai descartar ninguém. Posso falar uma verdade para vocês? Nós vivemos um tempo que o inimigo luta 24 horas por dia para tentar fazer com que nós mesmos venhamos desacreditar de nós mesmos. O inimigo, ele tenta fazer de tudo para você pensar que você não tem utilidade para o reino. Não é porque o óleo não desceu na tua cabeça ainda, não é porque você ainda não está de frente de um trabalho, não é porque você ainda não está tendo a oportunidade como muitos já têm, que você não tem utilidade para o reino, que você não tem utilidade para a obra. Existem pessoas, aleluia, que vão viver o tempo de Deus com o microfone na mão, fazendo algumas coisas que você não vai fazer. Mas não é porque essas pessoas estão fazendo e você não está fazendo, porque você não tem utilidade para a obra. Você tem utilidade para a obra. Você foi chamado para fazer parte dessa obra. Independente do que você esteja fazendo, independente de qual posição você esteja, você tem utilidade para esta. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: hoje a tristeza que te envolvia para fazer você desacreditar da sua chamada vai cair por terra. Porque só porque você ainda não pregou, só porque você não está se envolvendo em algumas coisas ainda, você está dizendo que assim: eu posso até ir para a igreja, mas eu vou ficar sentadinho na cadeira. Tu não vai ficar sentadinho na cadeira, porque da mesma forma que você tem utilidade dentro da tua casa, da mesma forma que você faz parte de uma coluna da tua casa, você também tem utilidade na igreja, você também faz parte de uma coluna da igreja. Então de alguma forma você vai trabalhar. Eu não sei se vai ser na portaria, eu não sei se vai ser servindo uma água, eu não sei se vai ser estacionando um carro, eu não sei qual é a área que você vai trabalhar, mas de uma coisa eu sei: o que Deus vai fazer nessa igreja vai gerar muito trabalho para você. Tem muitas coisas para acontecer. Eu não sei se alguém vai pegar e vai dar um pulo nessa cadeira. Enquanto eu cheguei aqui, o irmão estava falando do que Deus ainda vai fazer. Deus me mostrava a parede dessa igreja caindo, e enquanto eu via a parede dessa igreja caindo, os céus falavam para mim: Felipe, eu vou começar
primeira vez que eu morei dentro da igreja foi quando, no início da minha caminhada, que eu saí de dentro da prisão, saí da cadeia. O pastor que me ganhou, em um momento em que eu estava tentando sequestrar ele, começou a cuidar de mim. Eu tentei entregar o mal para aquele homem, e aquele homem me entregou o bem. Eu transmiti o mal para ele, e ele me transmitiu o bem. É porque é assim, né, gente? A gente transmite aquilo que a gente carrega. Enquanto eu estava no mundo, eu transmiti o mal, mas aquele homem estava cheio de Deus, e ele transmitiu o bem. Me ganhou para Jesus, e quando eu saí da cadeia, ele cuidou de mim. Ele ia todos os dias na porta da minha casa me buscar para me levar para um culto, porque ele falou assim para mim: Felipe, não adianta você ir no culto uma vez na semana, porque a tua guerra é diferente, tu vai esfriar. Então todos os dias eu vou te buscar aqui. Está disposto a mudar? Eu falei: claro, todos os dias eu vou bater na tua porta. Ele batia na minha porta, me buscava, me levava para o culto. Quando chegava do culto, sabe o que ele fazia? Me dava dinheiro. Eu olhava para ele e falava assim: pastor, você precisa fazer isso, né? Toma. Até porque o que eu estou te dando não é meu, é dele. Toma. Mas por que você está fazendo isso? Você não pensa em fazer nada de errado. Eu estou cuidando de você. Deus me deu a responsabilidade de cuidar de você. Aquele homem cuidou, gente, só que a minha guerra era um nível hard. E quando eu menos esperei, eu estava no meio de uma guerra. Sabe por causa de quê? Porque o diabo usou aqueles que eu menos esperava que ele poderia usar. Ele usou os da minha casa para me atingir. Só que eu não culpo eles, até porque eu os treinarei espiritual. E eu precisava viver mais uma experiência com Deus. O diabo usou eles. O que aconteceu? Surtei. Fui para uma favela. Quando eu cheguei nessa favela, já estava tudo preparado pelo inferno, pelo diabo. Cheguei na favela, a favela estava em guerra. Todo mundo agitado na comunidade. De repente eu falei: o que está acontecendo? Está em guerra. Os alemães estão entrando dentro da favela. Eu falei: está em guerra? Tá. Eu falei: opa, cheguei na hora boa. Sabe o que eu fiz? Na mesma hora: me dá uma arma aí, dá uma mochila aí. Joguei uma mochila nas costas, peguei um fuzil, me armei e fiquei preparado para a guerra. Na minha mente eu falei que assim: aqui eu vou distrair minha cabeça, vou descontar minha raiva. Só que tem um porém: Deus havia estabelecido um propósito sobre a minha. E eu posso falar a verdade para vocês: a gente pode fugir de tudo, menos do propósito que Ele estabelece sobre as nossas vidas. Eu fiquei ali no meio daquela guerra, com a mente atordoada, querendo trocar tiro com aqueles que iam entrar dentro da comunidade. De repente, um dos mais doidos que tinha dentro da favela virou para mim e falou assim: Felipe, vamos dar uma volta comigo? Comecei a andar com ele na favela. Daqui a pouco ele falou: ó, os caras estão vindo igual um doido aqui, ó, pelas lajes, pela janela. O negócio aqui tá sério. Fazer o seguinte: deixa eu levar essa mochila para você. Pegou minha mochila, colocou nas costas dele, continuou andando. Daqui a pouco ele virou e falou assim: Felipe, deixa eu pegar esse cinturão aí também. Pegou o cinturão. Aí eu fui andando com o fuzil na mão. Ele já pegou a mochila, pegou o cinturão. Daqui a pouco fomos andando. Chegamos no topo da favela. Quando chegamos no topo da favela, ele virou para mim e falou assim: me dá esse fuzil aí também. Aí daqui a pouco, quando ele falou: me dá o fuzil, eu falei: rapaz, o que você está querendo fazer? Está querendo me matar? Está tramando contra a minha vida? Ele falou: não, Felipe, eu preciso lhe dizer algo. Eu falei: o quê? Ele falou: Felipe, você é diferente, Felipe. E eu posso falar uma verdade para você: você é um dos poucos que eu confio aqui nessa favela. Só que tem um porém: Felipe, essa vida não é mais para você. Me dá esse fuzil, vai embora, porque se você ficar aqui, tu vai morrer. Eu não entendi nada, entreguei o fuzil para ele, fui embora de norteado. Aí falei: vou entrar numa igreja, eu preciso conversar com Deus, eu não sei o que está acontecendo. A minha mente turbada, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus mandou falar. Aí de repente eu vi uma igreja, não vou falar o nome, aleluia, por ética. E eu tentei entrar nessa igreja, só que essa igreja tinha segurança. Quando eu cheguei na porta dessa igreja, os segurança não deixou eu entrar. Aí eu falei: já sei, mas na frente tem outra igreja. Fui na outra igreja. Quando eu cheguei na outra igreja que eu tentei entrar, os segurança também não deixaram eu entrar. Aí eu falei: mas na frente tem outra. Fui na outra igreja. Quando eu cheguei na outra igreja, eu turbado, irmão. As pessoas ficavam com medo quando olhavam para mim e falavam assim: esse cara tá doidão, esse cara tá com algum problema, alguma coisa, esse cara é alguma coisa. Quando eu tentei entrar na igreja, os obreiros me colocaram para fora. Aí eu falei: Deus, o Senhor me rejeitou, porque já tentei entrar em 3 igrejas, acabei de sair de meio
obra de uma igreja. E quando eu cheguei na obra dessa igreja, os pedreiros, quando eles me viram, eles oraram e falaram assim: Felipe, você por aqui, vem cá meu filho, toma um café com a gente. Eu parei para tomar um café com aqueles obreiros. De repente um homem para de moto na porta da obra. Quando esse homem para de moto, que ele tira o capacete, quem era esse homem? Era o pastor que me ganhou para Jesus, era o pastor que estava cuidando de mim. Quando ele olhou para mim, ele abriu os braços e falou: meu filho, eu estava uma semana de joelhos dobrados orando por você. Quando ele falou isso, eu entendi por que as igrejas, eu fui expulso delas, não deixaram entrar. Sabe por quê? Porque Deus já tinha trilhado um caminho para me encontrar quem eu tinha que encontrar. Quando eu olhei para ele, eu falei: pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Ele falou: o quê? Eu falei: pastor, eu estava na boca de fumo com um fuzil na mão, com a mochila. Pastor, eu chutei o balde, eu voltei a fazer o que não era para fazer. Ele falou: meu filho, eu não estou nem aí para aquilo que você estava fazendo, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque o diabo pensou que ia ceifar a tua vida, mas pelo poder da oração, Jesus te libertou. A me julgar. Teve pessoas que me mandaram mensagem me ameaçando, falando que eu tinha que ficar morto, da mesma forma que os bandidos foram mortos. Só que, gente, eu não fui defender o crime, até porque quando eu entendi que eu queria viver outra vida, eu me entreguei devendo 14 anos de cadeia. E uma coisa que eu sei é: essa vida tem dois caminhos, é a morte ou a cadeia. Eu fiz uma escolha. E qual a escolha? Viver em Cristo Jesus. Só que para mim viver em Cristo Jesus, eu tive que me entregar devendo 14 anos, respondendo 3 processos. Então eu não quis defender o que é errado, mas eu quis transmitir aquilo que eu carrego. Sabe por quê? Porque enquanto eu fui transmitir o mal para aquele pastor transmitiu o bem para mim. E se ele não tivesse me transmitido o bem, hoje eu não estaria aqui servindo como canal de bênção para a vida de vocês. Ou seja, a igreja não pode celebrar a morte, a igreja tem que celebrar a vida. Sabe por quê? Porque a igreja tem que transmitir aquilo que a igreja carrega. Quem está entendendo, abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Sabe por quê? Porque tem coisas que quem vai fazer não somos nós. Quem vai fazer é. Quem vai fazer é. Aí eu fiquei triste esses dias, porque eu vi pessoas, aleluia, que no mundo fazia parte de grupo de extermínio, matando pessoas, julgando, criticando. Eu vi pessoas que no mundo vivia perdido no crack, na cocaína, na maconha, na cachaça, criticando, julgando. Eu vi pessoas que no mundo traficava, que no mundo fazia parte de milícia, fazia parte de tráfico, de drogas, e estava criticando. Aí eu olhei, eu falei assim: imagina se Jesus olhasse para eles no momento que eles estavam perdidos e julgasse ele da mesma forma que eles estão julgando. Gente, a igreja está vivendo os últimos dias sobre a face da terra, e eu posso falar uma verdade para vocês: é tempo de Deus levantar um exército que carrega a essência da igreja de verdade, que carrega a essência de Cristo de verdade. Se esse exército está aqui na Betel, joga as tuas mãos para os céus aí agora, abre a boca e dá glória. Fazer quer ver um exemplo? Aleluia. Deus virou para Gideão e falando assim: levanta-te,
nas tuas, eu vou entregar eles nas tuas. O conjunto aqui estava em trabalho, os 300 com Gideão e os que não foram para a guerra, mas que ficaram nas tendas. Todo mundo está trabalhando, só que para esses 300 Deus tinha algo sobrenatural para a vida deles. O que Deus tinha para a vida deles? Entregar o inimigo nas mãos. Só que tem um porém. Eu acredito que Gideão pensou assim: Deus, como que eu vou lutar com 300 homens contra 135 mil homens? Impossível, não tem como, não tem jeito. Só que Deus olha e fala assim: Gideão, tu não vai lutar. A única coisa que você vai fazer é se posicionar, porque enquanto você se posiciona com os 300, quem guerreia a guerra de vocês sou eu. Felipe, eu não entendi. Quem vai resolver o problema do nosso estado não somos nós, é Deus. Mas Deus só vai resolver o problema do nosso estado a partir do momento que nós se posicionarmos. Nós precisamos se posicionar com os nossos filhos dentro de casa, começar a tirar telefone da mão das crianças, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão dando telefone na mão das crianças para não precisar ensinar. Só que nós precisamos entender que enquanto as crianças estão ficando com o telefone na mão, estão aprendendo coisas que não devem aprender. As crianças hoje em dia não brincam mais, não jogam mais bolinha de gude, não brincam mais de pique-esconde, não sobe mais numa árvore, não solta mais uma pipa, não joga mais uma bola. Por quê? Porque hoje é muito fácil. Já que eu não consigo acalmar o meu filho, eu dou um telefone na mão dele. Só que enquanto está dando um telefone na mão, ele está vendo um montão de arma, está vendo um montão de prostituição, está vendo um montão de coisa que não deve ver. Os desenhos animados estão ensinando muitas coisas que os nossos filhos não devem aprender. Por quê? Porque o telefone está na mão deles. Só que Deus está falando que assim: homens, chegou um tempo de nós colocarmos ordem dentro da nossa casa, e nós colocarmos ordem no nosso bairro, em meio à nossa família. Sabe por quê? Porque Deus está nos levantando para uma grande missão. E essa grande missão não vai acontecer lá no tráfico, não vai acontecer, aleluia, na vida de Deus, não, vai acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Porque enquanto a igreja estiver se levantando, assim como Gideão e aquele povo se levantou, vai ficar estreito para Satanás. Levanta as tuas mãos que eu encerro aqui agora. Assim diz o Senhor: é tempo de crescimento para Betel. A parede vai cair e Deus vai levantar um exército de homens para fazer a obra. Se esse exército de homens está aqui, pula dessa cadeira aí agora, abre a boca e adora. Lá fora, eles têm colhido aquilo que eles semeiam. Só que tem um porém: nós não podemos celebrar com isso. Pelo contrário, a nossa festa tem que vir a partir do momento que esses jovens que estão perdidos, ao invés de morrer, se converterem a Jesus Cristo. Há uma grande missão para cada um de nós, e nessa missão a igreja precisa de mim e precisa de você. Só quem recebe essa palavra dá uma linda salva de palmas para Jesus. Convidar você a se colocar.